Capítulo 7. O viajante, chegando a seu destino, toma precauções para voltar. Já eram quase 8 horas quando a carriola que deixamos a caminho entrou pelo portão das carruagens da hospedaria do Correio, em Arras. O homem a quem seguimos até agora desceu, correspondeu distraidamente às gentilezas dos criados, mandou de volta o cavalo de reforço e ele próprio conduziu o cavalo branco à cavalariça. Depois, empurrou a porta de uma sala de bilhar, ao rés do chão, entrou, sentou-se e encostou-se a uma mesa. Havia gasto 14 horas para percorrer o trajeto que esperava fazer em 6. Justificava-se dizendo que não fora por culpa sua, mas, no íntimo, não se sentia desgostoso pelo atraso. A dona do hotel entrou. "O senhor quer dormir, quer cear?" Ele fez um sinal negativo com a cabeça. O rapaz da cavalariça disse que seu cavalo está muito cansado. Então rompeu o silêncio. "O cavalo não poderá seguir viagem amanhã cedo?" "Oh, senhor! Seria preciso que descansasse pelo menos 2 dias. Perguntou: "Não é aqui a agência do Correio?" "Sim, senhor." A dona da hospedaria levou-o até a agência, onde ele mostrou o passaporte e perguntou se haveria meios de voltar naquela mesma noite a Montreuil-sur-Mer pela carruagem da Malaposta. O lugar ao lado do boleeiro estava ainda vago, reservou, pagando antecipadamente. "É preciso que o senhor esteja aqui precisamente a 1 hora da madrugada", disse o escriturário. Feito isso, saiu do hotel e pôs-se a andar pela cidade. Ele não conhecia Arras, as ruas estavam escuras, ele caminhava ao acaso. Além do mais, parecia obstinado a não perguntar nada aos transeuntes. Atravessou o córrego Crinchon e viu-se em um dédalo de ruazinhas estreitas, não sabendo como sair. Um homem caminhava com uma lanterna. Depois de alguma hesitação, resolveu dirigir-se a ele, não sem ter antes olhado para todos os lados, como se temesse que alguém mais ouvisse a pergunta que iria fazer. "Senhor", disse ele, "pode informar-me, por favor, onde fica o Palácio da Justiça?" "O senhor não é daqui?" perguntou o burguês, homem já de idade avançada. "Queira seguir-me." "Vou precisamente para aqueles lados, ou melhor, para os lados da prefeitura, porque o Palácio da Justiça está em reformas, e provisoriamente, os tribunais dão audiência na sede da prefeitura." "É também lá que são feitas as audiências?" "Certamente, meu senhor, e veja só, o que a prefeitura hoje em dia era, antes da Revolução, o Palácio Episcopal." Dom Conzié, que era bispo desta diocese em 1782, fez construir então uma grande sala. É aí que se fazem as audiências. Enquanto caminhavam, o homem lhe disse: "E se o senhor quer assistir a algum julgamento, já não dá mais tempo. As audiências terminam comumente às 6 horas da tarde." Todavia, chegando à grande praça, o cidadão mostrou-lhe 4 grandes janelas iluminadas na fachada de um grande edifício escuro. "Engraçado, o senhor chegou ainda em tempo, teve sorte. Está vendo aquelas 4 janelas? É a sala do júri. Estão iluminadas, portanto, ainda não terminou. Naturalmente, o caso deve ser complicado, resolveram fazer outra sessão à noite. Trata-se de alguma coisa que o interesse? É algum processo criminal? O senhor foi chamado como testemunha?" "Não venho para nada disso", e respondeu, "simplesmente queria conversar com um advogado." "Isso é outra coisa", disse o cidadão. "Ali está a porta, aquela onde está o guarda. Entrando, é só subir as escadarias." Seguindo as indicações recebidas, alguns minutos depois, Madeleine achava-se em uma sala cheia de gente, onde vários grupos de advogados, revestidos de toga, conversavam animadamente. É sempre coisa que aperta o coração ver esses grupos de homens vestidos de preto murmurando em voz baixa às portas das salas de audiência. É muito raro que em todas essas palavras haja um pouquinho de caridade e comiseração. O que transpiram mais comumente são condenações antecipadamente resolvidas. Todos esses grupos se mostram, ao observador que passa,
como sombrias colmeias onde certos espíritos, umbindo, constroem toda espécie de edifícios tenebrosos. A sala espaçosa, iluminada por uma única lâmpada, pertencera antigamente ao Palácio Episcopal e servia de antecâmara. Uma porta de 2 batentes, então fechada, a separava da grande sala onde se instalara o tribunal. A escuridão era tamanha que ele não receou em dirigir-se ao primeiro advogado que encontrou. Meu senhor, ele disse, em que ponto estão? Já acabaram, e respondeu o advogado. Acabaram. Essa palavra foi repetida com tal expressão que o advogado se voltou. Perdão, mas o senhor é por acaso algum parente do réu? Não, não conheço ninguém por aqui. Mas houve alguma condenação? Sem dúvida. Não podia ser de outro modo. Trabalhos forçados, por toda a vida. Ele, então, replicou com uma voz tão fraca que apenas se podia ouvir. A identidade então foi provada? Que identidade? Perguntou o advogado. Não havia nenhuma identidade a constatar. O caso era muito simples. A mulher matou a própria filha, o infanticídio foi provado, o júri negou que tivesse havido premeditação e ela foi condenada por toda a vida. Então, é uma mulher? Disse ele. Mas, é claro. Uma tal de Limousin. De que estava falando? De nada, mas, já que tudo acabou, como é que a sala ainda está iluminada? Ah! Isso é outro julgamento que começou há mais ou menos 2 horas. Que julgamento? É também um caso muito simples. Trata-se de uma espécie de vagabundo, um reincidente, um grilheta que praticou um roubo. Não sei mais como se chama. Afinal, tem mesmo cara de bandido. Só por aquela cara eu o mandaria para as galés. Não haverá jeito de se entrar na sala? Creio que não. Há muita gente. A audiência agora foi suspensa. Muitas pessoas saíram, quando continuarem o julgamento, poderá tentar. Por onde se entra? Por aquela porta ali. O advogado deixou-o só. Em alguns instantes, Madeleine sentirá, quase ao mesmo tempo, e por assim dizer misturadas, todas as emoções possíveis. As palavras daquele homem indiferente haviam-lhe atravessado o coração como agulhas de gelo ou lâminas de fogo. Quando viu que o julgamento ainda não havia terminado, respirou, mas não poderia dizer se o que sentiu foi alegria ou dor. Aproximou-se de vários grupos, ouvindo o que diziam. Como havia muitas causas a julgar, o presidente havia marcado para o mesmo dia 2 casos simples e breves. Começaram pelo infanticídio, estavam agora com o forçado, um reincidente, um relapso. O homem havia roubado frutas, mas isso não estava bem provado, o que era certo era ele ter estado nas galés de Toulon. Isso é que complicava o caso. Aliás, já haviam terminado o interrogatório do réu e a inquirição das testemunhas. Faltavam ainda a defesa do advogado e o requisitório do Ministério Público, isso iria demorar até meia-noite. O homem, provavelmente, seria condenado, o advogado do fórum era muito bom, e não decepcionava jamais seus acusados, um moço muito espirituoso fazedor de versos. Um oficial de justiça permanecia de pé ao lado da porta que comunicava com a sala de audiências. Madeleine perguntou-lhe, vai demorar ainda muito para abrirem esta porta? Não, senhor, não vamos abrir mais, respondeu o oficial. Como? Não vão abri-la quando recomeçarem o julgamento? Por acaso, não foi suspensa a sessão? A audiência continua, respondeu o oficial, mas a porta não será mais aberta. Por quê? Porque a sala já está cheia. Ora! Não haverá ainda um lugar? Nem um só. A porta está fechada e ninguém vai entrar mais. O porteiro acrescentou, depois de um instante, e atrás da cadeira do juiz há ainda 2 ou 3 lugares reservados aos funcionários públicos. Assim dizendo, o oficial voltou-lhe as costas. Madeleine retirou-se de cabeça baixa,
atravessou a antecâmara e tornou a descer a escadaria, lentamente, como se hesitasse em cada degrau. É provável que estivesse resolvendo alguma coisa. O violento combate que se lhe travava no íntimo, desde a véspera, ainda não havia terminado, a cada instante tinha de enfrentar novas emboscadas. Chegando ao patamar da escada, encostou-se ao corrimão e cruzou os braços. De repente, desabotoou a sobrecasaca, tirou do bolso uma caderneta, rasgou-lhe uma folha, pegou um lápis e escreveu rapidamente sobre esse papel estas palavras: e Madeleine, Maire de Montreuil-sur-Mer. Depois subiu novamente as escadas com toda a pressa, atravessou a multidão, foi direto ao oficial de justiça, entregou-lhe o papel e disse com autoridade: leve isto ao senhor juiz. O oficial pegou o papel, leu-o e obedeceu. Capítulo 8. Entrada de favor. Sem que o suspeitasse, o Maire de Montreuil-sur-Mer tinha certa celebridade. Havia mais de 7 anos que sua reputação de virtude percorria todo o baixo bolonhês, acabará por ultrapassar os limites de sua pequena aldeia e se espalhara por 2 ou 3 departamentos vizinhos. Além do inestimável serviço prestado ao capital local, com a restauração da indústria de vidrilhos negros, não havia, entre as 141 comunas dos arredores de Montreuil-sur-Mer, uma só que não lhe devesse algum benefício. Aliás, sempre soubera, quando necessário, ajudar a incrementar as indústrias das cidades circunvizinhas. Assim foi que, numa ocasião, sustentara com crédito e capital a fábrica de tecidos de Boulogne, a fiação mecânica de linho de Freven e a manufatura hidráulica de tecidos em Boulbers-sur-Canche. Por toda parte o nome de Madeleine era pronunciado com veneração. Arras e Douai invejavam o Maire da pequena e feliz Montreuil-sur-Mer. O conselheiro do Tribunal Real de Douai, que presidia a audiência, conhecia, como os demais, esse nome tão profundo e universalmente honrado. Quando o porteiro, abrindo discretamente a porta que servia de comunicação entre a sala do conselho e a sala de audiências, se inclinou por trás da cadeira do juiz e lhe entregou o papel em que estavam escritas as palavras que acabamos de ler, dizendo-lhe: este senhor deseja assistir ao julgamento. O presidente fez um gesto de deferência e solicitude, pegou uma pena, escreveu algumas palavras à margem do papel e o devolveu ao porteiro, dizendo-lhe: faça-o entrar. O infeliz homem cuja história estamos narrando continuava ao lado da porta da sala, no mesmo lugar e na mesma atitude em que o porteiro o havia deixado. Distraído com seus pensamentos, ouviu alguém que lhe dizia: o senhor quer dar-me a honra de me seguir? Era o mesmo porteiro que lhe havia voltado as costas pouco antes e agora o cumprimentava, curvando-se até o chão. Ao mesmo tempo, o oficial de justiça entregou-lhe o papel. Ele o desdobrou e, como se encontrava perto do candeeiro, pôde ler: o presidente do tribunal apresenta seus respeitos ao senhor Madeleine. Amarrotou o papel, como se algumas palavras tivessem para ele um sabor estranho e amargo. Seguiu o porteiro. Alguns minutos depois, encontrava-se sozinho numa espécie de cabina de madeira, de aspecto austero, iluminada por 2 velas colocadas em cima de uma mesa forrada de verde. Ressoavam-lhe ainda nos ouvidos as palavras do porteiro que acabará de deixar: meu senhor, esta é a sala do conselho, basta girar a maçaneta desta porta para entrar na sala de audiência, bem atrás da poltrona do senhor juiz. Essas palavras misturavam-se-lhe no espírito a uma vaga lembrança dos corredores estreitos e das escadarias escuras que acabava de percorrer. O porteiro deixará-o só. O momento supremo havia chegado. Ele procurava concentrar-se, mas em vão. É sobretudo nas horas em que seria indispensável ligá-los às realidades pungentes da vida que todos os fios do pensamento se nos rompem no cérebro. Estava no lugar exato em que os juízes deliberam e condenam. Olhava com tranquilidade quase estúpida aquela pequena sala tão calma e aterrorizante, onde tantas existências tinham sido destruídas, onde seu nome iria ressoar dentro de alguns minutos e que seu destino naquele momento atravessava. Observava as paredes, pensava em si mesmo e se admirava da missão daquela sala e de sua própria presença naquele lugar. Fazia mais de 24 horas que não comia, os solavancos da carriola o haviam cansado extraordinariamente, mas ele parecia nada sentir. Aproximou-se de um quadro de moldura preta pendurado à parede,
sob cujo vidro se via uma velha carta autografada de Jean-Nicolas Pache, maire de Paris e ministro, datada, sem dúvida alguma por engano, de 9 de junho do ano segundo, data em que Pache enviava à comuna lista dos ministros e deputados detidos como prisioneiros em suas casas. Uma testemunha que o tivesse visto e podido observá-lo naquele instante teria certamente imaginado que aquela carta lhe interessava muito, visto que não afastava dela os olhos, leu-a 2 ou 3 vezes. Lia sem prestar atenção, automaticamente. Seu pensamento estava ocupado em Fantine e Cosette. Voltando-se, ainda absorto em suas reflexões, a primeira coisa com que deparou foi a maçaneta da porta que o separava da sala de audiência. Quase que a havia esquecido. Seu olhar, a princípio tão calmo, deteve-se ali, preso àquela esfera de cobre, depois, tornou-se assustado e fixo, enchendo-se pouco a pouco de terror. Gotas de suor caíam-lhe dos cabelos, escorrendo-lhe pelas têmporas. Em certo momento, fez, com uma espécie de autoridade e rebelião, aquele gesto indescritível que quer dizer, e tão bem o diz, ora bolas. Mas quem é que me está forçando? Depois, voltou-se de repente, viu diante de si a porta pela qual havia entrado, foi até ela, abriu-a e saiu. Não estava mais na saleta, estava fora, em um corredor longo, estreito, cheio de degraus e guichês, cheio dos mais estranhos ângulos, iluminado aqui e ali de clarões pálidos, como a luz das lamparinas que se deixam acesas no quarto dos doentes. Era o mesmo corredor por onde havia entrado. Respirou livremente, pôs-se a escutar, nenhum ruído em sua frente, nenhum ruído às suas costas, mas ele fugia como se o perseguissem. Após dar muitas voltas, pôs-se de novo a escutar. Sempre o mesmo silêncio, sempre a mesma sombra a rodeá-lo. Estava já sem fôlego, vacilante, e encostou-se à parede. A parede era fria, um suor gelado corria-lhe pela fronte. Desencostou-se trêmulo. Então, ali, sozinho, de pé, em meio àquela escuridão, tremendo de frio e talvez de mais alguma coisa, começou a pensar. Pensara durante toda a noite, durante todo o dia, e não ouvia em seu íntimo senão uma voz que dizia: ai de ti. Assim passou um quarto de hora. Por fim, inclinou a cabeça, suspirou cheio de angústia, deixou cair os braços e voltou. Andava devagar, como que sem forças. Parecia que um ser invisível o detivera em sua fuga, fazendo-o voltar. Tornou a entrar na sala do conselho. A primeira coisa que viu foi a maçaneta da porta. Aquela esfera de cobre brilhante resplandecia-lhe aos olhos como uma estrela de pavor. Olhava-a como um cordeiro a encarar os olhos de um tigre. E os seus olhos não podiam afastar-se. De quando em quando, dava um passo, se aproximava da porta. Se tivesse prestado atenção, teria ouvido, como um murmúrio confuso, o barulho da sala vizinha, mas não escutava e não ouvia. De súbito, sem que se apercebesse, viu-se junto à porta, agarrando-se convulsivamente à maçaneta, a porta se abriu. Estava na sala de audiências. Capítulo 9. As convicções prestes a se formar. Deu mais um passo, fechou maquinalmente a porta e ficou de pé, observando o que se passava. Era um vasto recinto pouco iluminado, ora cheio de rumores, ora em completo silêncio, onde todo o aparato de um processo criminal se desenvolvia, com sua gravidade mesquinha e triste, em meio à multidão. No fundo da sala onde estava, juízes distraídos de togas muito usadas, roendo unhas ou cochilando, na outra extremidade, uma multidão de esfarrapados, advogados em todas as atitudes, soldados de semblante honesto e severo, velhos enfeites de madeira já muito sujos, teto enegrecido, mesas cobertas de sarja mais amarela que verde, portas encardidas pelo contato de muitas mãos, pendurados, quase junto ao forro, candeeiros de botequim produzindo mais fumaça que luz, em cima das mesas, castiçais de cobre com velas acesas, escuridão, sujeira e tristeza, e de todo esse conjunto se desprendia uma impressão austera e augusta, porque aí se fazia sentir essa formidável instituição humana que chamamos lei e essa incomparável coisa divina que chamamos justiça. Ninguém entre toda aquela gente prestou atenção à sua entrada.
Todos os olhares convergiam para um ponto único, um banco de madeira, encostado a uma pequena porta ao longo da parede, à esquerda do presidente. Sobre esse banco, iluminado por algumas velas, estava sentado um homem entre dois gendarmes. Esse homem era o homem. Nem foi necessário que o procurasse, ele o viu. Seus olhos se dirigiram para ele naturalmente como se soubessem antecipadamente onde encontrá-lo. Julgou ver a si próprio, envelhecido, na verdade, nada parecido de rosto, mas em tudo semelhante nos modos, no aspecto, com os cabelos eriçados, as pupilas inquietas e ferozes, vestido com uma blusa igual à que usava quando chegara a Digne, cheio de ódio, escondendo na alma o pavoroso tesouro de pensamentos horríveis que acumulara durante 19 anos de galés. Então, disse para si mesmo, e meu Deus! Terei de voltar a ser assim? O pobre homem parecia ter pelo menos 60 anos. Tinha um não sei que de rude, de estúpido, de selvagem. Ao ruído da porta, algumas pessoas se afastaram para lhe dar lugar, o presidente voltou a cabeça e, compreendendo que o personagem que acabava de entrar era o Sr. Maire de Montreuil-sur-Mer, saudou-o. O advogado-geral, que já o havia visto em Montreuil-sur-Mer, aonde alguns problemas de seu ministério o haviam levado mais de uma vez, reconheceu-o e o saudou do mesmo modo. Ele apenas reparou que o cumprimentavam. Estava tomado por uma espécie de alucinação e limitava-se a olhar. Os juízes, os notários, os guardas, uma multidão de cabeças cruelmente curiosas, tudo isso ele já havia presenciado uma vez, 27 anos antes. Essas coisas funestas punham-se de novo em sua frente, lá estavam elas, movendo-se cheias de vida, não era mais um esforço de sua memória, uma miragem de seu pensamento, eram verdadeiros gendarmes, verdadeiros juízes, lá estava uma multidão de verdade, feita de homens de carne e osso. Era um fato, ele viu reaparecer e reviver ao seu redor, com tudo que a realidade tem de terrível, os aspectos monstruosos do passado. Tudo aquilo era um abismo escancarado a seus pés. Teve medo, fechou os olhos e exclamou no mais íntimo de sua alma, e nunca. E por um capricho do destino que fazia tremer todas as ideias, quase enlouquecendo, tinha diante de si a sua própria imagem. E o homem a que estavam julgando era chamado de Jean Valjean. Tinha sob os olhos, visão inaudita, uma espécie de reprodução do momento mais horrível de toda a sua vida, representado pelo seu fantasma. Nada faltava, o mesmo aparato, a mesma hora da noite, quase as mesmas fisionomias de juízes, de soldados e espectadores. A única diferença era que por cima da cabeça do juiz havia um crucifixo, coisa que não se via nos tribunais do tempo em que fora condenado. Quando julgaram, Deus estava ausente. Atrás dele havia uma cadeira, deixou-se cair, terrificado pela ideia de que o pudessem notar. Quando já estava sentado, aproveitou-se de uma pilha de papéis que havia sobre a mesa dos juízes para esconder o próprio rosto a toda a sala. Assim podia ver tudo sem ser visto. Voltou a ter completa consciência da realidade. Pouco a pouco, foi se acalmando até o ponto em que é possível ouvir alguma coisa. O Sr. Bamatabois estava entre os jurados. Procurou Javert, mas não o encontrou. O banco das testemunhas estava escondido pela mesa do escrivão. Além do mais, como acabamos de dizer, a sala era muito mal iluminada. No momento em que entrou, o advogado do réu acabava de pronunciar sua defesa. A atenção de todos estava no ponto mais alto. Havia mais de 3 horas que o julgamento se prolongava. Havia mais de 3 horas que aquela multidão via dobrar-se pouco a pouco, sob o peso de uma semelhança terrível, um homem, um desconhecido, uma espécie de criatura miserável, estúpida ao extremo ou sumamente hábil. Esse homem, como já sabemos, era um vagabundo, encontrado no campo, carregando um ramo cheio de frutas maduras roubado de um quintal, a chácara Pierron. Quem era esse homem? Fez-se um inquérito. Ouviram-se testemunhas, todos eram unânimes e durante os debates novos esclarecimentos vieram elucidar a questão.
A acusação dizia: não se trata de um simples ladrão de frutas, de um gatuno. Temos nas nossas mãos um bandido, um grilheta, um relapso, um antigo forçado, um celerado da pior espécie, um malfeitor chamado Jean Valjean, procurado há muito tempo pela justiça, que, há 8 anos, ao sair das galés de Toulon, cometeu um roubo à mão armada contra um menino saboiano chamado Gervais, crime previsto pelo artigo 383 do Código Penal, sobre o qual falaremos depois que sua identidade for provada judicialmente. Pois esse homem acaba de cometer um novo roubo. É um caso de reincidência. Condenai-o pelo fato mais recente, que depois o condenaremos pelos crimes passados. Diante dessa acusação, diante da unanimidade das testemunhas, o réu parecia aturdido. Fazia gestos e sinais que queriam dizer não ou olhava para o teto. Falava com dificuldade, respondia sem perceber bem o que dizia, mas, da cabeça aos pés, toda a sua pessoa era uma negativa. Era quase um idiota na presença de todas aquelas inteligências formadas em ordem de batalha ao seu redor, ou como um estranho no meio daquela sociedade que o agarrara. Todavia, tratava-se do seu futuro que se apresentava ameaçador. A verossimilhança aumentava a cada instante, e toda aquela gente esperava, com mais ansiedade que ele próprio, a sentença cheia de calamidades prestes a cair sobre a sua cabeça. Uma eventualidade deixava até antever, além da condenação às galés, a possibilidade da pena de morte, se a identidade fosse reconhecida e o caso do pequeno Gervais terminasse também em condenação. De que classe de homem era aquele? De que natureza era sua apatia? Era mesmo imbecilidade ou era astúcia? Compreendia demais ou não estava entendendo mesmo nada? Eram questões que dividiam tanto a assistência como o júri. Havia nesse processo medo e intriga. O drama não era simplesmente sombrio, era obscuro. O defensor desempenhou-se admiravelmente, aquele linguajar de província que há muito tempo constitui a eloquência dos tribunais, usado antigamente por todos os advogados, tanto em Paris como em Romorantin ou em Montbrison, e que hoje, tornando-se clássico, não é mais usado senão pelos oradores oficiais do Ministério Público, aos quais se adapta admiravelmente pela sua sonoridade grave e seu ritmo majestoso, e marido é esposo, mulher é esposa, Paris, o centro das artes e da civilização, o rei, o monarca, o bispo, um santo pontífice, o advogado-geral, o intérprete eloquente da vindita, os discursos, as palavras que acabamos de ouvir, o século de Luís XVI, o grande século, um teatro, o templo de Melpomene, a família reinante, o augusto sangue de nossos reis, um concerto, uma solenidade musical, o senhor general comandante do departamento, o ilustre guerreiro que etc., os alunos do seminário, esses tenros levitas, os erros imputados aos jornais, a impostura que destila seu veneno. Na coluna desses órgãos etc. etc. O advogado, portanto, começara a falar sobre o caso das frutas, coisa muito imprópria para grandes arroubos oratórios, mas o próprio Bossuet foi obrigado a fazer alusão a uma galinha em plena oração fúnebre, e saiu-se com toda a majestosidade. O advogado começou por estabelecer que o roubo das frutas não estava materialmente provado. Seu cliente, que ele, na qualidade de defensor, persistia em chamar de Champmathieu, não fora visto por ninguém escalando o muro nem quebrando os galhos da árvore. Prenderam-no tendo nas mãos aquilo que o advogado chamava mais prazerosamente de ramo, mas o pobre homem persistia em dizer que o havia encontrado no chão e o levará consigo. Onde estava a prova em contrário? Sem dúvida, esse galho fora quebrado e roubado depois de ter sido escalado o muro, sendo depois largado pelo ladrão ao se ver perseguido. Sem dúvida, um ladrão devia haver. Mas como afirmar com segurança que o ladrão era realmente Champmathieu? Somente a sua qualidade de antigo forçado. O advogado não negava que essa qualidade não estivesse desgraçadamente quase que provada. O réu havia residido em Faverolles, onde fora podador de árvores. O nome de Champmathieu poderia muito bem ter por origem Jean Mathieu. Tudo isso era verdade. Enfim, 4 testemunhas haviam dito, sem hesitar e positivamente, que Champmathieu era Jean Valjean, e a todas essas afirmações, a todos esses testemunhos, o advogado só podia opor as negativas do cliente, negativas mais, supondo-se que ele fosse o
Grilheta Jean Valjean, isso chegaria a provar ter sido ele o autor do roubo? Essa era uma simples suposição, nada mais, não chegava a ser uma prova. O acusado, é verdade, e o defensor, em sua boa-fé, deveria reconhecer que havia adotado um mau sistema de defesa, obstinara-se em negar tudo, tanto o roubo como sua qualidade de antigo grilheta. Se tivesse concordado sobre esse último ponto, sem dúvida alguma, teria sido muito melhor, conciliando para si a indulgência dos juízes. O advogado já lhe havia aconselhado, mas o réu se obstinava a negar, crendo, talvez, salvar tudo não confessando nada. Era um erro, mas é preciso que levemos em conta a nulidade daquela inteligência. Estava claro que se tratava de um débil mental. Os sofrimentos nas galés e a miséria depois de readquirir a liberdade haviam-no embrutecido etc. etc. Defendia-se, portanto, muito mal, mas isso era razão suficiente para o condenar? Quanto ao caso de Gervais, o advogado não o mencionou por não fazer parte da causa. Terminou, portanto, suplicando aos jurados e aos juízes que, se a identidade de Jean Valjean lhes parecia evidente, lhe aplicassem as penas policiais comuns nos casos em que os antigos forçados mudavam de residência sem o consentimento da polícia, e não o castigo horrível imposto aos criminosos reincidentes. O advogado-geral replicou ao defensor do acusado. Foi violento e cheio de floreios como costuma ser essa classe de advogados. Ele felicitou o advogado de defesa por sua lealdade e aproveitou-se habilmente dessa lealdade. Atacou o réu por todas as concessões feitas pelo seu defensor, que parecia ter concordado com a identidade de Champmathieu. Não havia dúvida de que se tratava de Jean Valjean. Era já coisa admitida e ninguém o poderia negar. Então, servindo-se de uma hábil antonomásia, remontando as fontes e as causas da criminalidade, o advogado gritou contra a imoralidade da escola romântica, então em seus primórdios sob o nome de escola satânica, da qual tomara conhecimento pelos críticos dos jornais El Oriflamme e La Quotidienne. Ele atribuiu, não sem verossimilhança, à influência dessa literatura perversa o crime de Champmathieu, ou, para dizer melhor, de Jean Valjean. Feitas essas considerações, passou a falar sobre Jean Valjean. Quem era Jean Valjean? Eis a descrição: um monstro vomitado etc. O modelo dessa espécie de descrição está nas palavras de Teramenes, inúteis no campo da tragédia mas prestando todos os dias inestimáveis serviços à eloquência judiciária. O auditório e os jurados tremeram. Acabada a descrição, o advogado-geral continuou, num arroubo oratório feito de encomenda para elevar ao mais alto grau, na manhã seguinte, o entusiasmo do jornal da prefeitura, e é um homem dessa categoria etc. etc., vagabundo, mendigo, sem meios de subsistência etc. etc., acostumado pela sua vida passada às mais culpáveis ações, sobre quem a condenação às galés fez tão pouco efeito, como prova o crime cometido contra o pequeno Gervais etc. etc., é um homem semelhante que, encontrado na via pública em flagrante ação de roubo, a alguns passos do muro que acabava de saltar, tendo ainda nas mãos o objeto roubado, nega o delito flagrante, o roubo, a escalada, nega absolutamente tudo, nega até seu próprio nome, sua própria identidade. Além de muitíssimas outras provas sobre as quais não vamos insistir, 4 testemunhas o reconhecem, e Javert, esse íntegro inspetor de polícia Javert, e mais 3 outras pessoas que partilharam com Jean Valjean a ignomínia do mesmo castigo, os forçados Breve, Chenildieu e Cochepaille. Que opõe o acusado a essa fulminante unanimidade? Ele simplesmente nega. Que coração endurecido! Mas vós, senhores jurados, sabereis fazer justiça etc. etc. Enquanto o advogado-geral falava, o acusado ouvia, boquiaberto, com uma espécie de espanto não isento de admiração. Estava evidentemente surpreso por ver como é que um homem podia falar daquela maneira. De quando em quando, nos momentos mais violentos da acusação, nos instantes em que a eloquência, impossível de se conter, transborda numa voragem de epítetos inflamantes, envolvendo o acusado como uma tempestade, ele movia a cabeça da direita para a esquerda e da esquerda para a direita numa espécie de protesto triste e mudo com o qual se contentara desde o começo dos debates. Por 2 ou 3 vezes,
Os espectadores que estavam mais próximos ouviram-no dizer a meia voz, tudo isso só porque não pedia ao Sr. Balloup. O advogado-geral fez notar aos jurados essa atitude bestificada, evidentemente calculada, que denotava não imbecilidade mas esperteza, astúcia, hábito em enganar a justiça, pondo em toda a sua evidência a profunda perversidade daquele homem. Terminou fazendo suas reservas para o caso do menino Gervais, e pedindo condenação severa. A pena, como devem estar lembrados, eram trabalhos forçados por toda a vida. O defensor levantou-se, começou por cumprimentar o senhor advogado-geral por seu magnífico discurso, replicou como pôde, mas com menos firmeza. O terreno, evidentemente, desmoronava-se sob seus pés. Capítulo 10 – Negação sistemática. Chegará o instante de terminar os debates. O presidente mandou que o acusado se levantasse e dirigiu-lhe a pergunta de costume: tem alguma coisa a acrescentar em sua defesa? O homem, de pé, amassando entre as mãos um boné muito sujo, parecia não entender. O presidente repetiu a pergunta. Dessa vez o homem entendeu. Parecia compreender. Fez o gesto de alguém que desperta, olhou ao redor, encarou o público, os gendarmes, seu advogado, os jurados, a corte, apoiou o punho enorme à beira da grade de madeira que ficava diante do banco em que estivera sentado, olhou ainda uma vez, e de repente, encarando o advogado-geral, começou a falar. Era quase uma erupção. À medida que as palavras lhe saíam da boca, incoerentes, impetuosas, doloridas, confusas, parecia que tinham pressa em sair todas ao mesmo tempo. Falou assim: o que eu tenho a dizer é isto. Fui carroceiro em Paris, mesmo quando trabalhei na casa do Sr. Balloup. É um trabalho duro, tem-se de ficar ao sol, em pátios abertos, ou debaixo de teleiros, se o patrão é melhor, mas nunca em lugares fechados, porque é preciso muito espaço. No inverno, a gente sente tanto frio que é preciso bater os braços para se esquentar, mas os patrões não deixam porque dizem que isso faz perder tempo. Lidar com ferro em dias gelados é um sacrifício. Acaba depressa com qualquer homem. Ainda moço a gente já está velho. Aos 40 anos um homem já está acabado. Eu tinha 53 e me achava muito doente. E depois, os operários são maus. Quando alguém não é mais moço, chamam logo de velho besta, de velho inútil. Eu não ganhava mais que 30 soldos por dia, o mínimo que se podia ganhar. Os patrões se aproveitavam da minha idade. Além de tudo, eu tinha uma filha que era lavadeira à beira do rio. Ela também ganhava um pouquinho, e isso dava para os dois. Também sofria, a coitada. Todo dia metida em uma tina, com chuva, com neve, com o vento que lhe cortava a face. É preciso lavar sempre. Há muita gente que tem pouca roupa e tem pressa, se não lava, perde-se o freguês. As pranchas são mal colocadas e a água espirra por toda parte, deixando as roupas do corpo molhadas da cabeça aos pés. Esse frio entra na gente. Ela também trabalhou na lavanderia dos Infantes Rouges, onde a água chega por torneiras. Lá não existem tinas. Molha-se a roupa nas torneiras e enxágua-se nas bacias. Como é um lugar fechado, sente-se menos frio. Mas lá há uma barrela de água quente que dá cabo da vista da gente. Minha filha voltava às 7 da noite e se deitava logo, tão cansada estava. O marido a maltratava, e ela morreu. Nunca fomos felizes. Era uma moça muito boa, muito calma, e não frequentava bailes. Ainda me lembro de uma terça-feira de carnaval em que se deitou às 8 horas. E eu digo a verdade. É só perguntar. Ah! Isso mesmo, perguntar, porque eu não sou nada inteligente. Paris é um sorvedouro. Quem é que vai conhecer o velho Champmathieu? Por isso é que falei do Sr. Balloup. Falem com ele, que eu nem sei o que está acontecendo comigo aqui. O homem calou-se e continuou de pé. Disse tudo isso em voz alta, rouca, apressadamente, com uma espécie de simplicidade irritada e selvagem.
Parou uma vez para saudar alguém que estava no meio da multidão. As afirmações, que ele parecia fazer ao acaso, vinham-lhe como soluços, ajuntando a cada uma delas o gesto de um rachador de lenha ao descarregar o machado. Quando acabou de falar, o auditório todo riu. Ele olhou para o público, e, vendo que todos riam, pôs-se a rir também. Tudo isso era sinistro. O presidente, homem honesto e de boa vontade, levantou a voz. Lembrou aos senhores jurados que o Sr. Baloup, antigo patrão com o qual o réu afirmava ter trabalhado, fora citado inutilmente. Falira e não pudera ser encontrado. Depois, voltando-se para o acusado, convidou-o a ouvir o que iria dizer e acrescentou: o senhor está numa situação em que é preciso refletir. As mais graves suposições pesam sobre a sua cabeça, podendo trazer-lhe gravíssimas consequências. Senhor acusado, no seu interesse, pergunto pela última vez. Explique estes dois fatos. Em primeiro lugar, responda sim ou não: o senhor escalou o muro da chácara Pierron, e quebrou um ramo de árvore frutífera, isto é, cometeu um crime de roubo e invasão de propriedade? Em segundo lugar, o senhor é ou não o antigo forçado Jean Valjean? O acusado meneou a cabeça como quem entendeu muito bem e sabe o que vai responder. Abriu a boca, voltou-se para o presidente, e disse: e em primeiro lugar? Depois olhou para o boné, olhou para o teto e se calou. Acusado, e retrucou o advogado-geral com voz severa: preste atenção. O senhor não responde coisa alguma ao que lhe perguntam. Seu embaraço o condena. É evidente que o seu nome não é Champmathieu, é evidente que o senhor é o grilheta Jean Valjean, escondido a princípio sob o nome de Jean Mathieu, sobrenome de sua mãe. É evidente que o senhor foi a Auvergne e que nasceu em Faverolles, onde trabalhou como podador de árvores. Está fora de dúvida que o senhor roubou, escalando os muros da chácara Pierron. Tudo isso será tomado em conta pelos senhores jurados. O acusado acabou por sentar-se novamente, porém quando o advogado-geral terminou de falar, levantou-se e gritou: o senhor é uma pessoa má. Aqui está o que eu queria dizer. Eu não sabia como falar antes. Não roubei nada. Sou um homem acostumado a não comer todos os dias. Eu estava vindo de Aile, entrei nesta região depois de um aguaceiro que inundou todos os campos, tanto que só à beira das estradas é que se podia ver alguma erva verde, tanta era a chuva. Encontrei no chão um galho quebrado cheio de frutas, tomei-o para mim, sem saber que ele me traria tanto aborrecimento. Faz já 3 meses que estou na prisão e me arrastam de um lado para outro. Depois disso, não sei por que todo mundo me acusa dizendo: e responda. O gendarme, muito bom rapaz, toca meu cotovelo e me diz baixinho: responda agora. Eu não sei me explicar, nunca estudei, sou um pobre coitado. Isso é que deveriam ver. Eu não roubei, só peguei do chão um galho abandonado. Os senhores falam em Jean Valjean, em Jean Mathieu. Não conheço ninguém com esses nomes. Devem ser aldeões. Já trabalhei com o Sr. Baloup, na rua do hospital. Meu nome é Champmathieu. E, depois, são muito espertos para saber onde eu nasci. Eu mesmo não sei. Nem todos têm uma casa para vir ao mundo. Seria muito cômodo. Creio que meu pai e minha mãe andavam sempre pelas estradas, não sei mais nada. Quando eu era criança, chamavam-me de pequeno, hoje chamam-me de velho. Aí estão os meus nomes de batismo. Façam disso o que quiserem. É verdade que estive em Auvergne e em Faverolles. E eu com isso? Será que não se pode visitar Auvergne ou Faverolles sem ter estado nas galés? Digo mais uma vez que não roubei e que sou simplesmente Champmathieu. Já trabalhei e morei em casa do Sr. Baloup. Afinal, os senhores, com tanta bobagem, já me estão amolando. Por que, então, ficam atrás de mim como esfomeados? O advogado-geral havia se conservado de pé, dirigiu-se, então, ao presidente: e senhor presidente, diante das negações confusas mas extremamente hábeis do acusado,
que se esforça muito bem para passar por idiota, mas que não o conseguirá, já o prevenimos. Pedimos que Vê Excelência e toda a corte se dignem chamar de novo a este recinto os condenados breve, Cochepaile Chenildieu e o inspetor de polícia Javert, para os interrogar pela última vez sobre a identidade do acusado como Grilheta Jean Valjean. Faço notar ao senhor advogado-geral, disse o presidente, que o inspetor de polícia Javert, chamado por seus deveres de chefe de polícia de um departamento vizinho, já deixou a audiência e já se ausentou da cidade, logo que terminou de depor. Demos-lhe a necessária autorização com o consentimento do advogado-geral e do defensor do réu. É muito justo, senhor presidente, replicou o advogado-geral. Na ausência do senhor Javert, creio ser de meu dever relembrar aos senhores jurados o que ele afirmou nesta mesma sala, poucas horas atrás. Javert é homem muito conceituado, que honra com rigorosa e estrita probidade as funções inferiores, mais importantes, que desempenha. Eis em que termos ele deu seu depoimento e não tenho necessidade de suposições morais nem de provas materiais para desmentir as negativas do acusado. Reconheço-o perfeitamente. Esse homem não se chama Champmathieu, é um antigo condenado às galés, muito perigoso e temível, chamado Jean Valjean. Só foi libertado quando terminou de cumprir toda a pena, assim mesmo com muita reserva. Esteve 19 anos nos trabalhos forçados por roubo qualificado. Por 5 ou 6 vezes tentou fugir. Além do roubo do pequeno Gervais e da chácara Pierron, é suspeito ainda de ter assaltado a residência de Sua Alteza, o falecido bispo de Digne. Vi-o muitas vezes quando fui ajudante da guarda nas galés de Toulon. Torno a repetir que o reconheço perfeitamente. Essa declaração tão precisa pareceu produzir viva impressão no público e nos jurados. O advogado terminou insistindo para que, apesar do testemunho de Javert, fossem ainda ouvidos novamente, e solenemente interrogados, os condenados breve, Chenildieu e Cochepaile. O presidente transmitiu a ordem a um oficial de justiça e, um momento depois, abria-se a porta da sala reservada às testemunhas. O oficial, acompanhado de um gendarme, sempre pronto a usar da força, introduziu o condenado breve. O auditório estava em suspenso, todos os corações palpitavam como se tivessem uma única alma. O Grilheta breve vestia-se com a roupa preta das prisões centrais. Tinha uns 60 anos e sua aparência era de um homem de negócios com ar de velhaco, duas coisas que frequentemente andam juntas. Na prisão, para onde novos delitos o tinham levado, tornará-se como que o porteiro. Era um homem de quem os superiores costumavam dizer, procura tornar-se útil, e os capelães davam ótimas informações de seus costumes religiosos. Não devemos esquecer que isso tudo se passou no tempo da Restauração. Breve, e disse o presidente, o senhor foi condenado a uma pena infamante e, portanto, não pode prestar juramento. Breve abaixou os olhos. Contudo, e retrucou o presidente, mesmo num homem degradado pela lei pode ainda restar, quando a piedade divina o permite, algum sentimento de honra e de equidade. É a esse sentimento que apelo nesta hora decisiva. Se ele ainda existe no seu íntimo, como espero, reflita bem antes de me responder, considere de um lado este homem, que uma palavra saída de sua boca pode perder, e, do outro, a justiça, que uma palavra sua pode esclarecer. O instante é solene, e sempre é tempo para se retratar, se houver algum engano. Acusado, levante-se, breve, olhe bem para esse homem, põe em ordem as suas lembranças e diga-nos, com toda a sua alma e consciência, se persiste em reconhecê-lo como seu antigo companheiro das galés Jean Valjean. Breve examinou o velho, voltando-se depois para a corte. Sim, senhor presidente. Fui eu que o reconheci primeiro e continuo a afirmar, esse homem é Jean Valjean, chegou a Toulon em 1796 e saiu em 1815. Eu saí no ano seguinte. Agora está parecendo um imbecil, talvez seja a idade, nas galés ele era bem esperto. Não tenho dúvida alguma a esse respeito. Sente-se, disse o presidente. Acusado, mantenha-se de pé. Introduziram então Chenildieu, condenado por toda a vida,
como indicavam sua roupa vermelha e o boné verde. Cumpria a pena nas galés de Toulon, de onde o trouxeram para esse julgamento. Era baixo, com mais ou menos 50 anos, vivo, enrugado, raquítico, amarelo, atrevido, febril, apresentando em todo o seu físico uma espécie de fraqueza doentia, e nos olhos uma força imensa. Seus companheiros de galés o haviam apelidado de Negoa, Deus. O presidente dirigiu-lhe mais ou menos as mesmas palavras que dissera a Breve. No momento em que lhe lembrou que sua pena o impedia de prestar julgamento, Chenildieu levantou a cabeça e encarou a multidão. O presidente o convidou a se concentrar e perguntou, como fizera com Breve, se ele persistia em reconhecer o acusado. Chenildieu deu uma gargalhada. Ora! Se o reconheço! Estivemos por 5 anos ligados à mesma corrente. Não se assuste, meu velho. Sente-se, disse-lhe o presidente. O oficial trouxe Cochepaille, era outro condenado à prisão perpétua, vindo das galés, vestido de vermelho como Chenildieu, era camponês de Lourdes, quase um urso dos Pirineus. Havia sido guarda de rebanhos nas montanhas, e de pastor, tornará-se bandido. Cochepaille não era menos selvagem e parecia mais estúpido ainda que o acusado. Era um desses homens desgraçados, dos que a natureza esboça como bestas e a sociedade faz terminar como grilhetas. O presidente procurou comovê-lo com algumas palavras patéticas e graves, e lhe perguntou, como aos 2 outros, se persistia, sem hesitar, em reconhecer o homem que estava de pé em sua frente. É Jean Valjean, disse Cochepaille. É o mesmo a quem chamavam de Jean Lecric, tal era sua força. Cada uma das afirmações desses 3 homens, evidentemente sinceras e de boa-fé, havia provocado no auditório um murmúrio de mau agouro para o acusado, murmúrio que crescia e se prolongava por mais tempo cada vez que uma nova declaração vinha a juntar-se à precedente. O acusado ouvirá-os apalermado, o que, segundo a acusação, era o seu melhor meio de defesa. Na primeira vez, os gendarmes que estavam a seu lado ouviram-no resmungar entre dentes, bem. Já acabou. Depois do segundo, disse um pouco alto, quase satisfeito, ótimo. Depois do terceiro exclamou, e magnífico. O presidente o interpelou, acusado, ouviu o que disseram. Que tem a dizer? Ele respondeu, eu disse, e magnífico. Um rumor se espalhou pelo público, chegando até o júri. Era evidente que o homem estava perdido. Guardas, disse o presidente, façam com que se restabeleça o silêncio. Vou encerrar os debates. Nesse instante, fez-se um movimento bem ao lado do presidente. Ouviu-se, então, uma voz que exclamava, Breve, Chenildieu, Cochepaille. Olhem para este lado. Todos os que ouviram essa voz ficaram gelados, tanto era lastimosa e terrível. Todos se voltaram para o ponto de onde havia partido. Um homem, colocado entre os espectadores mais privilegiados, os que estavam sentados logo atrás dos juízes, acabava de se levantar, empurrar a porta da grade que separava o tribunal da parte reservada ao público e pusera-se de pé no meio da sala. O presidente, o advogado-geral, o Sr. Bamatabois, 20 pessoas o reconheceram e exclamaram a uma voz, Sr. Madeleine. Capítulo 11. Champmathieu cada vez mais admirado. Com efeito, era ele. A luz de um candeeiro iluminava-lhe o rosto. Estava com o chapéu na mão, as roupas na mais perfeita ordem e a sobrecasaca abotoada com todo o cuidado. Estava palidíssimo e ligeiramente trêmulo. Seus cabelos, ainda grisalhos quando chegara a Arras, agora estavam completamente brancos. Haviam embranquecido assim no curto espaço de 1 hora. Todas as cabeças se ergueram. A sensação foi indescritível. Passou por todo o auditório um instante de hesitação. Aquela voz fora tão pungente, o homem que lá aparecerá estava tão calmo, que no primeiro instante ninguém compreendeu nada. Perguntavam quem havia gritado daquela forma. Não podiam convencer-se de que um grito tão doloroso pudesse ter sido dado por um homem tão calmo. A indecisão,
porém, não durou mais do que alguns segundos. Antes mesmo que o presidente e o advogado-geral pudessem dizer uma palavra, antes que os gendarmes e oficiais pudessem fazer um gesto, o homem que todos ainda chamavam de Sr. Madeleine já se havia aproximado das testemunhas Cochepaille, Breve e Chenildieu. Vocês não me reconhecem? Disse-lhes. Todos os três ficaram mudos e indicaram com um sinal de cabeça que não o conheciam. Cochepaille, amedrontado, fez-lhe uma saudação militar. Madeleine voltou-se para os jurados e para a corte e disse com voz suave: E senhores jurados, mandem soltar o réu. Senhor presidente, mande-me prender. O homem que os senhores procuram não é este, sou eu. Eu sou Jean Valjean. Ninguém respirava. À primeira comoção de espanto, seguiu-se um silêncio sepulcral. Sentia-se pela sala esse terror sagrado que se apodera da multidão quando acontece algum fato grandioso. Entretanto, o rosto do presidente mostrava simpatia e tristeza. Trocaram um rápido sinal com o advogado-geral e algumas palavras em voz baixa com os conselheiros assessores. Dirigiu-se ao público e perguntou com uma expressão compreendida por todos: E há por aqui algum médico? O advogado-geral tomou a palavra: E senhores jurados, o incidente tão estranho e tão inesperado que perturba a audiência não nos inspira, como também aos senhores, senão um sentimento que não temos necessidade de declarar. Todos conhecem, pelo menos já ouviram falar do honrado e respeitável Sr. Madeleine, Maire de Montreuil-sur-Mer. Se houver algum médico no auditório, nós nos unimos ao Sr. Presidente para rogá-lo dignese assistir ao Sr. Madeleine, conduzindo-o à sua residência. Madeleine não deixou que o advogado-geral acabasse de falar. Ele o interrompeu delicadamente num tom cheio de mansidão e autoridade. Eis as palavras que pronunciou, aqui estão reproduzidas literalmente, tais como foram anotadas imediatamente após a audiência por uma das testemunhas presentes a esta cena, tais como ressoam ainda nos ouvidos dos que as escutaram, há mais de 40 anos. Agradeço, senhor advogado-geral, mas não estou absolutamente louco, como há de ver. Os senhores estão prestes a cometer um grande erro. Soltem esse homem, eu estou cumprindo um dever, eu é que devo ser condenado. Sou o único aqui a perceber claramente as coisas, e estou dizendo a verdade. O que faço neste momento é compreendido por Deus, que lá do alto me olha, e isso me basta. Podem prender-me, pois aqui estou. Fiz tudo o que pude. Escondi-me sob outro nome, fiquei rico, cheguei a ser maire, para entrar novamente na sociedade das pessoas honestas. Mas isso parece ser impossível. Enfim, há tantas coisas que eu não posso dizer, e nem vou contar-lhes toda a minha vida, que algum dia haverão de conhecer. Roubei em casa do bispo de Digne, é certo, como também é certo que roubei o pequeno Gervais. Tem razão quem lhes disse que Jean Valjean é um malfeitor perigoso. Mas a culpa, talvez, não seja totalmente dele. Ouçam, senhores juízes, um homem tão rebaixado como eu não tem queixas a fazer à providência, nem conselhos a dar à sociedade, mas notem que a infâmia de onde me esforcei por sair é sumamente prejudicial. As galés é que fazem os grilhetas. Anotem, se quiserem, essas palavras. Antes de ser forçado, eu era um pobre camponês, muito pouco inteligente, uma espécie de idiota. A prisão modificou meu caráter. Eu era estúpido, tornei-me mau, era lenha, transformei-me em tição. Mais tarde, a indulgência e a bondade me salvaram, do mesmo modo que a severidade me pôs a perder. Mas perdão, não me lembrei de que os senhores não podem compreender o que eu estou dizendo. Se quiserem, porém, poderão encontrar entre as cinzas da lareira da minha casa a moeda de 40 soldos que roubei há 7 anos do pequeno Gervais. Nada mais tenho a dizer. Prendam-me. Meu Deus! O senhor advogado-geral meneia a cabeça e os senhores dizem: o senhor Madeleine enlouqueceu. Os senhores não querem acreditar em mim. Isso é o que me aflige. Mas, ao menos, não irão condenar esse homem. As testemunhas não me reconhecem. Eu queria que Javert estivesse aqui. Ele, sim,
haveria de me reconhecer. Nada poderia reproduzir a melancolia e mansidão com que foram pronunciadas essas palavras. Voltou-se para os três forçados, pois bem. Eu reconheço vocês todos. Breve. Lembra-se. Interrompeu-se, hesitou um momento, e disse. Lembra-se daqueles suspensórios de tecido xadrez que você usava nas galés? Breve teve uma espécie de abalo de surpresa, e o olhou dos pés à cabeça. Madeleine continuou, Chênio de eu, que gostava de se chamar de nego a Deus, você tem uma queimadura profunda em toda a espádua à direita, porque um dia se deitou em cima de um braseiro para apagar as 3 letras TPF, que depois ainda continuaram a aparecer. Responda, é ou não verdade? É verdade, disse Chênio de eu. Dirigiu-se depois a Cochepaille, você tem, perto do sangradouro do braço esquerdo, uma data gravada em letras azuis com pólvora queimada. Essa data é a do desembarque do imperador em Cannes, 1 de março de 1815. Arregace a manga. Cochepaille arregaçou a manga, todos os olhares se fixaram em seu braço nu. Um gendarme aproximou uma luz e lá estava a data. O infeliz voltou-se para o auditório e os juízes, com um sorriso ainda hoje gravado na memória de quantos o viram. Era o sorriso do triunfo, o sorriso do desespero. Agora tem certeza de que sou Jean Valjean? Não havia mais naquele recinto nem juízes, nem acusadores, nem gendarmes, havia somente olhos fixos e corações emudecidos. Ninguém era capaz de se lembrar de suas funções, o advogado-geral esqueceu-se de que lá estava para acusar, o presidente esqueceu-se de que devia presidir e o defensor de que devia defender. Coisa impressionante, ninguém fez uma pergunta, nenhuma autoridade interveio. A característica dos espetáculos sublimes é justamente esta, de se apoderarem de todos os espíritos e fazerem de todos os circunstantes simples espectadores. Ninguém, talvez, se dava conta do que estava sentindo. Ninguém, sem dúvida, se capacitava de que estava vendo resplandecer ali uma grande luz, interiormente, todos estavam deslumbrados. Era evidente que quem ali estava era Jean Valjean. Era claro. O aparecimento daquele homem fora suficiente para desvendar todo o enigma dos momentos anteriores. Sem que fosse necessária nenhuma explicação posterior, toda aquela multidão compreendeu de repente, e com um único olhar, a simples e magnífica história de um homem que se entregava para que outro não fosse condenado em seu lugar. Os pormenores, as hesitações, as pequenas resistências possíveis perderam-se nesse imenso e brilhante acontecimento. Foi uma impressão rápida, mas irresistível. Não quero interromper por mais tempo a audiência, disse Jean Valjean. Vou-me embora, já que não me querem prender. Tenho muito que fazer. O senhor advogado-geral sabe quem eu sou, sabe para onde vou e poderá me prender quando quiser. Encaminhou-se à porta da saída. Não se ouviu uma voz. Nem um braço sequer ousou impedi-lo. Todos se afastaram. Ele tinha naquele momento um não sei que de divino, que faz com que as multidões recuem e se afastem diante de um homem. Atravessou a sala lentamente. Ninguém jamais soube quem lhe abriu a porta, mas o certo é que a porta estava aberta à sua passagem. Aí chegando, voltou-se para o advogado-geral e disse, senhor advogado-geral, estou à sua disposição. Depois, dirigindo-se ao público, os senhores todos que aqui estão julgam-me certamente digno de piedade, não é verdade? Meu Deus! Quando penso no que eu quase estava por fazer, julgo-me digno de inveja. No entanto, gostaria muito mais que tudo isso não tivesse acontecido. Saiu e a porta se fechou do mesmo modo porque se abrirá, os que fazem ações tão nobres sempre estão certos de ser ajudados por alguém que os admira. Menos de uma hora depois, o veredito do júri livrava o velho Champmathieu de qualquer acusação, e Champmathieu, posto imediatamente em liberdade, se foi, a Palermado, crendo todos loucos, e nada entendendo de toda aquela visão.